Bom, nós estamos aqui agora com o segundo simulado, a correção. No primeiro simulado, eu já passei para vocês todas as estratégias de resolução das questões da prova da UERJ. Nós vimos o primeiro texto aqui, que é um texto clássico do José Américo de Almeida, A Bagaceira, um fragmento, né, dessa obra maravilhosa, A Bagaceira de José Américo de Almeida. A primeira questão diz assim: em um dos trechos do texto, o efeito dos paradoxos é destacar a onipresença da morte sobre o império cíclico da seca. Em tal cenário, o que se renova não é a vida, mas a destruição que se observa no segmento. Paradoxo e antítese são duas figuras clássicas, elas acabam se interrelacionando porque ambas se apoiam sobre a oposição ou de palavras ou de ideias. A única diferença entre a antítese e o paradoxo é que a antítese deixa os significados das palavras ou os significados das imagens, os significados imagísticos em seus devidos lugares bem separados. Ao passo que o paradoxo faz o quê? Ele tenta a fusão dos opostos, a conciliação dos contrários. E a resposta aqui é exatamente a letra C de casa, porque uma ressurreição de cemitérios antigos. Ora, ressurreição com cemitérios parece causar esse contrassenso exatamente pela fusão dos opostos. Uma ressurreição de cemitérios antigos, esqueletos redivivos. Quer dizer, como se não bastassem as palavras ressurreição, cemitérios, nós temos agora uma outra dupla vocabular, esqueletos com redivivos, né? De renascendo. Por isso a letra C é a resposta da primeira questão. Ainda sobre o texto, na segunda questão, uma das marcas de José Américo de Almeida é o visualismo, que tem na representação física dos retirantes um instrumento de crítica social. Com isso, o autor intensifica a denúncia da miséria que imprime nos corpos a sua marca em. Reparem, denúncia da miséria imprimindo nos corpos a marca dessa miséria. Portanto, inequivocamente, a resposta é a letra A. Como que iam dançando de tão trôpegos e trêmulos num passo arrastado de quem leva as pernas. Daí a questão ser a letra A. Na questão número 3, nós temos aquilo que eu já ensinei na correção do primeiro simulado, o fragmento antes denunciado. Expulsos de seu paraíso por espadas de fogo. Neste fragmento, a alusão bíblica, quer dizer, a referência bíblica, se reforça pela referência ao fogo. Eu vou repetir o fragmento. Expulsos de seu paraíso por espadas de fogo. Então, neste fragmento, a referência bíblica se reforça pela referência ao fogo, o qual funciona no texto como um símbolo pelo objeto simbolizado, quer dizer, uma coisa no lugar da outra. Eu também já deixei claro esse conteúdo na correção do primeiro simulado, ou seja, o sol e daí a seca. Esse recurso estético, que consiste no uso de um elemento imprevisível em vez de outro, quer dizer, um elemento no lugar do outro. Reparem que o parágrafo de comando aqui até facilita a resolução da questão. É um caso de resposta correta, metonímia. Então a metonímia é essa troca vocabular, é uma palavra, uma expressão entrando no lugar de outra. Sem grandes problemas essa questão. Na questão número 4, um texto clássico, como é o caso de A Bagaceira, dificilmente conteria o uso de uma linguagem mais informal e próxima da oralidade. Oralidade é a língua falada, a linguagem coloquial, aquela linguagem que nós usamos no dia a dia, no cotidiano. Já que nessas tipologias textuais, quer dizer, nestes tipos de textos, há uma preocupação com a rigidez da chamada norma culta. Entretanto, o autor lança mão de uma estrutura típica dessa linguagem informal em... Resposta correta, a letra D de dado, a cabroeira. Cabroeira, que é uma derivação sufixal de cabra, né? Aquele grupo de malfeitores, a cabroeira, escarinha, metia os abulha, vem tirar a barriga da miséria. Então reparem que a expressão vem tirar a barriga da miséria caracteriza muito a linguagem oral, a linguagem popular, né? Não há nada aqui de clássico ou formalíssimo. Depois nós temos uma tirinha, né? Aí o enunciado diz assim: na tirinha, o personagem Charlie Brown, no terceiro e quarto quadrinhos, faz uma intervenção a pedido de seus companheiros. Pela sua primeira fala, envolvendo seus dois amigos. Acabou aqui, eu já tenho a resposta. Na hora que eu disse envolvendo seus dois amigos e abrangendo o desejo deles, abrangendo uma coisa ampla, genérica,
pode-se supor, não é que seja, pode-se supor um método de argumentação conhecido como dedução, que eu já expliquei na correção do simulado anterior. Quando a questão é ampla, genérica, abrangente, nós temos a dedução. Quando ela é específica, particular, individualizada, nós temos a indução. Então, sem problemas essa questão. Aí nós vimos agora também o texto, a narrativa em erupção, né, Jerusalém, desse grande escritor aí, super modernista, Gonçalo Tavares. A questão diz assim: no primeiro parágrafo, com a frase detestava exibir-se, o autor nos mostra um traço da personalidade da personagem. Repare que sempre é o Erge fazendo isso, no primeiro parágrafo, sempre fazendo o esclarecimento, explicando, quer dizer, eu sempre faço questão de reforçar que não há uma questão de interpretação e sim de leitura. Vou repetir, no primeiro parágrafo, com a frase detestável exibir-se, o autor nos mostra um traço da personalidade da personagem. E os dois pontos aqui funcionando como metalinguagem, eu vou explicar melhor. Faz uma descrição em movimento sem deter-se na caracterização, quer dizer, na descrição. Toda vez que aparecer a palavra caracterização, não esqueçam que significa descrição. Na descrição estática fotográfica. Esse tipo de descrição em movimento, olha só, dinâmica em movimento, se expressa também com o trecho. Resposta correta, letra C. Milha começava a recuperar o instinto animalesco de só aparecer. Então, se ela só aparecer quando se está forte, isso aí já demonstra, né, a questão do dinamismo da personagem, deixando de ser estática e passando a movimentar-se. Por isso, a letra C de casa é a resposta. Na questão número 7, em Jerusalém o autor faz do sombrio o diapasão e a base do seu relato, porque realmente o texto é todo sombrio, né? Entretanto, essa direção é abandonada pelo fragmento. Ora, se é abandonada é o oposto, e exatamente o oposto está na letra D de dado. Que ridículo apeteceu-lhe dar uma gargalhada que está bem afastada da questão do sombrio do relato, né? Então, a gargalhada aqui caracterizando a alegria de uma certa forma. Na questão número 8, em escala menor, uma das premissas da obra é a de flagrar a bondade. Este signo da vida, textual e literalmente, emerge da dor. E vocês viram muito bem, ao reler o texto, resposta correta da vontade de comer. Na questão número 9, é a questão do paradoxo. Outra vez, reparem que eu estou insistindo muito nessa figura, porque ela é uma figura que às vezes traz uma certa confusão. O paradoxo, como eu disse, ele provoca a fusão, a conciliação dos opostos. Ora, se ele provoca a fusão dos opostos, ele pode, na primeira leitura, causar um contrassenso, né? Alguma coisa incongruente, alguma coisa incoerente. Quando vocês virem palavras em oposição e elas estão se chocando do ponto de vista semântico, causando esse contrassenso, vocês estão diante do paradoxo. O paradoxo é uma estrutura de recurso estético que consiste na conciliação de fontes antagônicas numa contradição meramente aparente. Então, eu já expliquei isso. Tem-se exemplificação dessa figura de pensamento com a construção. Ora, causou alguma dúvida para vocês, mas a resposta correta é a letra D de dado, porque estava viva e essa circunstância doía mais. Como pode alguém estar vivo e sentir dor por estar vivo? Então, repare que a fusão dessas oposições. Então, por essa razão, nós temos aqui a letra D de dado como resposta. Aí depois vocês viram o terceiro texto da prova, Os Ratos, uma obra muito interessante. Na questão número 10, a incerteza sobre a hora perturba o personagem, que oscila entre a atenção ao relógio e a entrega às suas fantasias. O contraste, a oposição, assim, entre o tempo cronológico e o tempo psicológico, ressalta sem grandes problemas a questão, resposta correta, letra C, a angústia do personagem que busca apreender o tempo de sua insônia. Foi isso que aconteceu no texto, no relato.
Agora, uma questão muito técnica, cuidado com isto aqui, vamos ver? O discurso indireto livre, as repetições de palavras e os fragmentos de frase tendem a romper a continuidade discursiva e conferir verossimilhança. Verossimilhança significa tudo aquilo que se parece com a verdade, tudo que tem a aparência de verdade ou de realidade, as obsessões do personagem. O recurso estilístico do discurso indireto livre utilizado pelo narrador está na alternativa. Bom, preste atenção. O discurso direto é quando nós temos a fala direta do personagem. E normalmente o narrador, ao fazer isso, ele usa o recurso das aspas, o recurso do travessão. Assim ocorre o discurso direto de facílima identificação. O discurso indireto é quando ele vai utilizar a fala do personagem, o nome já diz discurso indireto, de forma indireta. Ou seja, ele vai usar os verbos que nós chamamos verbos de elocução. Que verbos de elocução são esses? São os verbos dizer, o verbo afirmar, o verbo comentar, o verbo responder. Quer dizer, verbos que estão mais ou menos na área de significado de dizer, de falar, de afirmar e assim por diante. E geralmente esses verbos de locução, eles vêm acompanhados da conjunção integrante que. Por isso nós dizemos discurso indireto. Imaginemos uma fala, por exemplo, assim: olha, diz o personagem, eu sairei mais cedo. Aí, no discurso, isso aí é a fala direta. O discurso indireto ficaria mais ou menos assim: e aí o personagem disse que sairia mais cedo, falou que sairia mais cedo, afirmou que sairia mais cedo. Perceberam, então? Quer dizer, é um verbo de elocução. Normalmente o paradigma, o padrão é o verbo dizer, o verbo falar e também o verbo afirmar. Esses três verbos são aqueles mais comuns para fazerem o discurso indireto. O discurso indireto livre, que todo mundo acha muito difícil, eu reconheço que identificar o discurso indireto livre não é um empreendimento tão fácil, mas também não é tão difícil assim. O que significa discurso indireto livre? Significa que não é o discurso direto, quer dizer, não aparecem as aspas, não aparece o travessão, não aparece o verbo de elocução com a conjunção integrante, ou seja, o que vai aparecer, na verdade, é o momento em que as falas do personagem e do narrador se intercalam e se confundem. É o narrador muito onisciente e falando pelo personagem. Quer dizer, isso é exatamente o discurso indireto livre. E vamos ver como aconteceu? Esse discurso indireto livre ocorreu exatamente na letra D de dado, que diz assim: quantas horas já está aí nessa cama? Isso é o narrador. Enquanto os outros dormem. Aí reparem, vem as reticências e uma interrogação. Dormem? Quer dizer, aqui já não se sabe se é a fala do personagem ou do narrador. Quer dizer, então é aquele momento em que existe esse recurso simultâneo. Dormem? Talvez umas 5. 5 ele volta a fazer a pergunta. Quer dizer, ou pode ser a fala do personagem, ou pode ser a fala do narrador, como se fosse o narrador onisciente. Isso é o discurso indireto livre. Na questão número 12, eu volto a insistir na metonímia. A representação metonímica dos ratos aparece textualmente. Resposta correta, a letra A, porque ele diz exatamente assim: com o som que produzem no uso da expressão um guinchinho. Essa expressão, um guinchinho aí, o som reproduzindo, né, o barulho, o ruído que os ratos faziam. Por isso a metonímia, a resposta é a letra A. Na questão número 13, aquela clássica questão que normalmente aparece na prova da UERJ, eu sempre insisto nisso, de estudarem, de lerem sempre a semântica, o significado dos conectores ou coordenativos ou subordinativos adverbiais. Aí vem o fragmento. Hão de ser muitos. Há várias fontes daquele guinchinho e de quando no forro, em vários pontos, o rufar. O fragmento acima poderia ser reescrito com a inserção de um conectivo no início do trecho sublinhado. Esse conectivo, que garantiria o mesmo sentido básico do fragmento, está indicado em porque, embora, contudo, portanto, dizer A, B, C, D, resposta correta, letra A, porque é o único que caberia aqui. Hão de ser muitos, porque há várias fontes, porque existem várias fontes daquele guinchinho.
quem pensou, por exemplo, quem marcou na letra B de bola teria que marcar a letra C, porque embora é um conector concessivo e o contudo é adversativo, que estão na mesma área de significado. O portanto é conclusivo. Portanto, a resposta correta aqui, a letra A, por quê? Na questão 14, este fragmento da obra Os Ratos explora, além de sua temática principal, uma esfera do sentido humano, a audição. Já está explicado. No entanto, em um momento do texto, o elemento visual toma o lugar do acústico, quer dizer, do elemento sonoro. Se vocês repararem bem, a letra B, a letra C e a letra D vai aparecer ali um elemento sonoro, um elemento acústico. O único em que não aparece o elemento acústico sonoro está na letra A. A casa está cheia de ratos, que é mais uma questão visual do que sonora. Depois nós temos aqui um belíssimo poema do Cruz de Souza, como último texto da prova. O uso da segunda pessoa do singular faz os versos soarem como um apelo para que a mulher amada não se distancie. Então repare que, mais uma vez, a afeição da prova da UERJ já estou explicando no primeiro parágrafo. Vou repetir. O uso da segunda pessoa do singular faz os versos soarem como um apelo para que a mulher amada não se distancie. Esse apelo do eu lírico, cujas marcas temporais, olha só, marcas de tempo, marcas temporais, configuram o recurso estilístico da gradação. O que é a figura da gradação? É aquela figura da enumeração bem elaborada. Se eu fizer assim, comprei lápis, livros, cadernos, eu tenho uma enumeração. Não tem nada de bem elaborado aí, é uma enumeração. Agora, se eu faço uma estruturação com 2 elementos ou com 3, mas muito bem elaborada, eu tenho aí a figura de construção chamada gradação. Aqui eu teria a gradação me ajudando no enunciado da questão, o termo gradação, e as marcas temporais. Então repare que a única alternativa que fala dessas marcas temporais e dessa gradação está exatamente na letra C. Uma hora só que o teu perfil se afasta, um instante sequer, um só minuto. Então vejam as palavras hora, instante e minuto ligadas à área das marcas temporais. E na questão 16, num dado momento do poema, o apelo extrapola o interior do eu lírico e se projeta no ambiente. Quer dizer, a catarse sai do eu lírico e vai para o ambiente. O par de palavras que determina essa ambientação fora do eu lírico. Quer dizer, nós estamos reforçando. Quer dizer, o que está fora do eu lírico está no ambiente. Resposta correta, indiscutivelmente, a letra B, morada casta. Morada, não é? É a parte externa e não a parte interna. Vamos ver o simulado UERJ, né? Modelo UERJ. Então, como eu sempre digo, os títulos são de suma importância na compreensão dos textos, em qualquer idioma. Em espanhol, não deixa de ser, não é diferente. O título, ele antecipa do que se trata o texto. Aqui está dizendo, la obra de arte público. Um outro detalhe é que a palavra arte em espanhol é ambígua. Ela tanto pode ser feminina como masculina. E a autora escolheu, né, optou por arte masculina. Então, por isso, la obra de arte público, que numa correspondência com o português seria a obra de arte pública. Então, a gente mais ou menos já antecipou o assunto do texto. A primeira questão, que é a de número 17, referente a este texto, ela nos remete à primeira linha do texto, que é uma pergunta, né? Em espanhol, todos sabemos que todas as perguntas, né, desde que não sejam indiretas, elas começam com o ponto de interrogação inicial, né, que o aluno gosta de dizer que é o ponto de interrogação de cabeça para baixo. E aí a gente começa um texto com uma pergunta. E essa pergunta diz o quê? De que maneira podemos contribuir
para encontrar um balanço, um equilíbrio entre o rol criativo. Rol é o papel, a função criativa daqueles que enviam mensagens com aqueles que los recebimos. Mensaje é uma palavra masculina, como todas as palavras terminadas em AJE em espanhol também o são. E por isso concorda com aqueles mensagens. Então, a tradução melhor seria um balanço entre a função criativa daqueles que enviam mensagens com aqueles que as recebem, ou los recebimos. E aí, a autora se inclui como receptora de mensagens e interpretamos também na primeira do plural. Ela se inclui, nós vamos ver isso numa outra questão, mas na questão 17, a pergunta, o foco é: el autor inicia el texto com uma pergunta. Isso nós já vimos. Respeito ao leitor, quer dizer, no que diz respeito ao leitor, esse recurso estabelece um sentido de. O que seria? Qual a função? Para que a autora começaria um texto com uma pergunta? Vamos ver aqui as opções de respostas. A letra A diz solicitar uma explicação. Naturalmente que você leu o texto e você sabe que não se trata de um diálogo. Então, ela não está solicitando explicação. Propor uma reconciliação? Tampouco, também não. Justificar o seu desconhecimento, iniciando um texto com uma pergunta? Também não. Enfim, nós temos aí a letra D. Compartir seu questionamento. Do que se trata? Compartilhar, dividir, né, o seu questionamento. Nesse caso aqui, a letra, a alternativa correta é a D. Bem, vamos então à questão 18. A questão 18, ela requer um conhecimento antecipado de alguns advérbios, digamos assim, e são palavrinhas que fazem parte do vocabulário básico do espanhol, né? Vamos à questão, ao enunciado da questão, com muita atenção. A lo largo del texto, normalmente a banca da UERJ, ela antecipa com algo, dando alguma explicação, alguma ajuda, né? E depois vem a pergunta. Então, a frase inicial é: ao longo do texto, observa-se que o enunciador, que é aquele que enuncia, que muitas vezes é o autor ou não, mas é aquele que escreve, aquele que fala, é aquele que enuncia, ora, ele se aproxima do público da arte, ou seja, essa aproximação é dizer que ele faz parte do público da arte e, ora, ele se aleja. Aí, a gente tem que conhecer dois vocábulos, dois advérbios muito importantes do espanhol, que são cerca e lejos. Cerca é perto, não necessariamente ao redor, mas perto. Cerca é perto. Lejos é longe, é o contrário de cerca. Então, acercar-se é aproximar-se e alejar-se é o que, afastar-se, distanciar-se. Então, não tem nada a ver com alejar, que pode ser confundido, pode parecer, e parece, e é um falso cognato. Você pode pensar que é se alejar, né? Bem, então, vamos ver o que a banca pede aqui, né? Voltando lá, o enunciado, ao longo do texto, se observa que o enunciador, ora se aproxima do público da arte, ora ele se inclui como público, como assistente, né, da arte,
ora ele se aleja dele. Ele se afasta de quem? Deste público da arte. Muito bem, aí vem o fragmento que comprova tal alejamento. Então, volta lá. Lejos é longe. Alejar-se é afastar-se. Alejamento, o que seria? Distanciamento, né? Então, nós temos aqui o que? A pergunta, na realidade, é qual é das alternativas, das 4 alternativas, né? O fragmento que comprova esse afastamento do enunciador, que é uma mulher, do público da arte, ou seja, que ela não faz parte do público da arte, né? E aí nós temos um caso, né, de todas as alternativas estarem, né, vamos dizer assim, induzindo, denotando a primeira pessoa do plural. E aí, para confundir, para que você tenha essa percepção. Na letra A, diz assim, é aquela pergunta: encontrar um balanço entre aqueles que enviam mensagens com aqueles que los recebimos e interpretamos. Aqui fica claro que a autora se inclui nesse público da arte. Então, não é o que a banca está querendo. O que a banca está pedindo é o fragmento que comprova o afastamento do enunciador. E aí, temos a letra B. Não podemos presumir que sabemos lo que o público quer. Qual é a tradução? Não podemos ter a presunção de saber o que o público quer. Logo, se você observar bem, ela está se colocando num outro lugar, afastada do público. Nós, os jornalistas, nós, os autores, nós, os artistas, lá, quem seja, está o quê? Não podemos ter a presunção de sabermos o que o público quer, o que o público do qual ela não faz parte. A letra C, como espectadores e espectadoras somos, está claro que é público, espectadores e espectadoras. A letra D, darle carácter e institucionalidade à gestão e produção cultural de nosso país e participar. Também aí não diz se ela, a enunciadora, né, no caso, ela está afastada do público, aí não diz nada. Então, a resposta é claramente a letra B. Bem, questão 19 do simulado. Vamos ler o enunciado, que é grande, mas aí eu posso até fazer logo a tradução. Nesse sentido, que é um trecho do texto, esta reflexão tenta contribuir para a compreensão do lugar da arte numa sociedade plural, numa sociedade heterogênea e democrática, que está tratando de ampliar as definições dos seus constituintes cidadãos e cidadãs, dos cidadãos e cidadãs que constituem essa sociedade plural. Olha só, voltando para ficar bem clara essa parte que define a questão, né? Neste sentido, esta reflexão tenta contribuir à compreensão do lugar da arte na sociedade plural e democrática, que está tratando de ampliar as definições dos seus constituintes cidadãos e cidadãs de todo gênero, crença, cor e tamanho. Isso quer dizer o quê? Sem discriminação, sem preconceito. E aí, o fragmento esclarece o objetivo do texto. E isto é dito pela banca. A pergunta: o fundamento principal deste objetivo está exposto na seguinte afirmativa. Qual é a afirmativa? Que diz o quê? Que essa sociedade plural, que tem, né, heterogênea, deve o quê? É definida pelos cidadãos e cidadãs de todo gênero, né? Aí fala gênero, cor, tamanho, etc. Logo, a alternativa correta,
que fala do principal objetivo, está na letra A, o que diz: os habitantes devem buscar ultrapassar prejuízos. Prejuízos, eu gostaria de colocar aqui, define tudo. Porque prejuízos em espanhol não é prejuízo. Prejuízo é perjuízos. Tá? É diferente. Apenas uma troca de letras. Agora, analisem desse jeito que você não vai esquecer mais. Pré é antecipado. Antecipado, anterior, e juízos é julgamento. Então, um pré-julgamento, um conceito prévio, um pré-conceito, certo? Então, a resposta está na letra A. Os habitantes devem buscar ultrapassar, vencer os preconceitos. Bem, questão número 20. Essa questão, ela pode ter causado alguma dúvida, mas ela fica clara quando você ler as primeiras linhas do texto. Bem, a pergunta é: pode-se considerar que o que motivou a escritura do texto ha sido, essa é uma forma do pretérito perfeito composto, pretérito é passado, então eu posso traduzir por foi. Se pode considerar que o que motivou a escritura do texto foi. Primeiras linhas do texto, por favor. Diz assim, depois da pergunta inicial: el primer Congreso Nacional de Arte Público tratou de interessar-nos e hacer-nos participar en el futuro del arte público e las estratégias imediatas que a mediano prazo nos permitam e vai. Então, o que motivou essa escritora a falar sobre a arte pública? Resposta, letra C, la realização de um congresso sobre o tema. Tá claro? As outras são inconsistentes. Bem, então vamos agora à última questão de espanhol. São 5 questões e essa é a 21. Em la frase, el arte público ha cambiado tanto em forma como em função. É uma questão eminentemente gramatical e a gramática textual, ela cai sim no vestibular, porque ela serve, a gramática textual, ela serve de requisito para a compreensão do texto. É basicamente de compreensão, mas é gramática também. Este tempo verbal é pretérito, é passado, mas é um passado recente, né? Eu cheguei agora e eu he llegado agora. Tá? Sempre que tiver, que é um passado composto e presente e recente, mas pode ser também frequente. Neste caso aqui é frequente. Eu vou mostrar com um exemplo. Em la frase, el arte público ha cambiado tanto em forma. Aí eu digo, tem mudado, porque cambiar pode ser mudar, trocar, né? Tem mudado tanto em forma como em função. Esse tem mudado ou esse mudou tem que ser entendido como um passado recente, né? Ou frequente, porque a frequência também denota um passado recente. Eu tenho ido todos os dias, eu tenho estudado muito ultimamente. Até hoje eu tenho estudado. Então começou num passado e chegou até o presente, tocou no presente. Ela não é presente, é pretérito. Pretérito é passado. Bem, então aqui a pergunta é: a forma verbal sublinhada ha cambiado indica uma ação que você não pode dizer que ela é do futuro nem do presente. Então, logo a letra B e a C já estão fora. Iniciada recentemente, não. Ela foi acabada, né, recentemente. Mas ela, aqui nesse caso, pode ter a frequência, porque ela foi mudando, né? Então, ela foi reiterada num passado recente. É essa a resposta para o ha cambiado. Olá, galera. Estamos aqui para a correção de mais um simulado ERJ, tá? Simulado esse nos moldes do que vem acontecendo nos últimos anos.
um texto, 5 questões referentes a esse texto, tá? Lembrando, como a gente comentou no simulado anterior, padrão da UERJ dentro das últimas edições, trabalho de texto basicamente, tá? E é o que a gente vai encarar aqui. Vocês fizeram a leitura do texto e identificaram através do título Are you a digital native or a digital immigrant? O que o texto sugere? O que o título do texto sugere? Tá? Perguntar se você é um nativo digital ou um imigrante digital. Vocês fizeram a leitura e puderam observar que se trata de uma pessoa não familiarizada com esse processo tecnológico, né, essa questão do smartphone e tudo mais. Ele dá vários indícios aqui no texto disso, tá? Mostrando o quão complicado para ele é se adaptar a essa nova realidade, mas ele admite que enxerga a necessidade disso, ok? E faz um levantamento entre as gerações, né, uma distinção entre elas, na verdade, né, mostrando que os jovens têm muito mais facilidade em se adaptar a isso. Na verdade, nem se adaptar, eles meio que já crescem à luz dessa realidade tecnológica, então isso é muito natural para eles, ok? Já as pessoas mais, digamos, mais experientes, né, encontram alguma resistência. E ele até menciona no texto, lá para o sexto parágrafo, né, a questão de que aprender a tecnologia nesses moldes é mais ou menos como aprender um novo idioma, ok? E então ele compara a tecnologia a um novo idioma e apresenta a argumentação de que um jovem tem muito mais facilidade de aprender um novo idioma do que uma pessoa mais experiente, ok? Então, o texto gira todo em torno disso. Vamos ver como as questões trabalham nessa direção, ok? Questão 17. The main purpose of the text is, ou seja, ele pergunta qual o propósito principal do texto. É claro que se vocês fizerem a leitura das alternativas, vocês vão identificar que a letra C indica o seguinte: to highlight that young people are usually technologically driven and centered, ou seja, salientar, né, que pessoas jovens normalmente são centradas, são acostumadas, são direcionadas a novas tecnologias. Na verdade, um dos grandes propósitos do texto é identificar essa familiaridade com a tecnologia por parte dos mais jovens, e ele mesmo se colocando à margem disso, portanto, questão 17 só poderia ser letra C, ok? Questão 18. The author explains the expression dumb phone as, ou seja, quando ele faz uso dessa estrutura dumb phone, na verdade, ele está querendo fazer um contraponto a smartphone. Ora, se smartphone é um telefone inteligente, pressupõe-se que dumb phone seja o quê? Um telefone burro, digamos assim, ok? Ou seja, sem recursos, sem essa capacitação tecnológica, ok? Portanto, questão 18, letra B, a phone which does not have internet access, ou seja, um telefone sem acesso à internet, ok? Questão 19, diz assim: the text suggests that nowadays the world is divided into two groups of people. Ou seja, a questão coloca o seguinte, o texto sugere que hoje em dia o mundo está dividido basicamente em 2 grupos de pessoas. Quais seriam esses grupos propriamente? Como ele menciona, aqueles que sabem fazer uso da tecnologia e aqueles que não sabem fazer, são alheios a essa tecnologia de uma certa forma. E isso corrobora o próprio título do texto, quando ele menciona Digital Native and Digital Immigrant, ou seja, alguém nascido dentro da tecnologia, familiarizado com ela, e alguém estranho a essa tecnologia ou a quem essa tecnologia sou estranha. Portanto, questão 19, letra D, the technological natives and the technological foreigners. Foreigners aqui, ele justamente usa esse vocabulário como contraponto a native, na verdade, ok? Nativo, familiarizado, estrangeiro, foreigner, né? Alguém que não pertence a esse universo tecnológico. Perfeito? Questão 20. A questão diz o seguinte: in paragraphs 2 and 3, the author reports 2 incidents he experienced too. Ou seja, nos parágrafos 2 e 3, aqui nessa questão, ele identifica os parágrafos sobre certos aspectos, facilitando o nosso trabalho aqui. Ele diz que o autor, ele menciona, né, ele conta 2 incidentes que ele experimentou. Quais seriam esses incidentes? No segundo parágrafo, ele diz que dando aula
para alunos da graduação, né, na Universidade de Santa Clara, ele se depara com uma aluna que questiona ele como ele pode não ter um smartphone. Isso a gente pode identificar, inclusive, aqui na segunda linha do segundo parágrafo, quando ele diz assim: My phone can make and receive phone calls and that's about it. No email, no internet and so forth. Ou seja, meu telefone basicamente chama, liga, né, e recebe chamada, sem qualquer recurso de internet, e-mail, internet e coisas do tipo. Portanto, ele identifica o questionamento dessa aluna, né, achando extremamente estranho, e ele até menciona no final do parágrafo, né, quando ele diz Professor Plant, even second graders have smartphones, ou seja, até alunos, né, de ensino muito básico possuem smartphone, dando a entender que sabem fazer uso deles, ok? E no terceiro parágrafo, ele reporta uma outra experiência que ele viveu dentro de um trabalho que ele faria, né, ao fazer uma entrevista de trabalho. Ele diz que o chefe dele, no gabinete, no escritório dele, né, possui informações importantes para passar para ele a respeito da entrevista, para prepará-lo para a entrevista, né? E diz que vai mandar para ele, né, por e-mail, enfim, por algum recurso tecnológico proveniente do smartphone. E ele diz que não tem smartphone, ao que só sobra a opção de ficar ouvindo o chefe no telefone, né? Então, dizendo que nenhum nem outro ficaram satisfeitos com essa questão. Então, isso faz ele pensar sobre a real necessidade de, mesmo não estando acostumado, mesmo não gostando, né, não se sentindo confortável com essa realidade, ele começa a realmente perceber a necessidade de se inserir dentro desse universo tecnológico, ok? Portanto, os parágrafos 2 e 3, né, na questão 20, vão indicar a resposta para a letra C, quando ele diz Tell the reason why he finally adopted a smartphone, ou seja, essas duas experiências apontadas no segundo e no terceiro parágrafos indicam o quê? A verdadeira razão por que ele foi e adquiriu um smartphone. Perfeito? Por fim, a última, 21ª questão, diz o seguinte: Mark the incorrect option concerning the statements, ou seja, marque a opção incorreta dentre as afirmativas abaixo, ok? Se nós identificarmos, a gente vai, após fazer a leitura das alternativas, a gente imediatamente vê na letra D, né? When he bought a smartphone, the author immediately got adapted to using it, ou seja, quando ele adquiriu um smartphone, ele imediatamente se adaptou a usá-lo, a essa nova realidade. O que não procede, né? Porque a gente vai encontrar no penúltimo parágrafo, ele dizer assim: So this week I bought my first smartphone and I'm just learning to use it. When question arises, I turn to my very patient teenage son for answers. And when he's not around, I just look to the youngest person around for help. Ou seja, ao comprar o seu primeiro smartphone, ele, dentro do processo de aprendizado, se depara com uma natural dificuldade, né, nos primeiros momentos, né, nos primeiros passos de fazer uso dessa tecnologia, tá? Então, ele faz, sim, uso do recurso de ajuda do próprio filho adolescente, certamente muito mais experiente dentro desse uso do que ele, né? E quando não tem o recurso do filho, faz uso de ajuda de jovens ao redor dele, certamente muitos dos seus estudantes, né, para fazer uso, para saber como fazer uso desse smartphone. Portanto, a aprendizagem dentro do uso do smartphone não é uma coisa fácil para ele. Então, consequentemente, a letra D, a questão 21, não pode ser verdadeira, já que ele não tem facilidade para isso, não tem uma imediata resposta dentro do aprendizado no uso do smartphone, ok? Bom, galera, é isso. Como eu falei, trabalho de texto, a UERJ vem focando muito nessa questão, né, na prova de língua estrangeira, eventualmente alguma questão de gramática, mas prioritariamente trabalho de texto, e nos últimos anos, como já foi mencionado, normalmente trabalhando todas as questões em torno de um único texto, ok? Até a próxima, um grande abraço.